O que você faria se um homem que você nunca viu na sua vida chegasse até você e dissesse assim: siga-me? Qual seria a tua reação? Isso aconteceu com um homem chamado Levi, também que atendia por nome de Mateus. Ele estava ali no seu trabalho, ele era um homem publicano, cobrador de impostos, e ele estava ali e de repente chega Jesus até ele e diz: segue-me. Naquele momento ele deixa tudo para seguir Jesus. Olha que coisa interessante. Levi, ou também chamado Mateus, era um homem muito rico, um homem que era cobrador de impostos, onde ele tinha muitas posses, muita riqueza, tudo aquilo que ele desejava, com certeza ele podia comprar, menos a paz, menos a felicidade, menos a verdadeira alegria. E naquele momento que ele ouve, Jesus, ele não pensa duas vezes, ele segue Jesus. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque dentro dele havia um vazio existencial muito grande, onde ele estava enxergando que nem tudo para ele o dinheiro podia dar. Por quê? Porque ele precisava ser preenchido por algo. E nós muitas vezes sabemos que só Deus pode preencher o vazio que existe dentro de nós. Então, se você que está me ouvindo aí, está ouvindo o chamado de Jesus, qual é a tua reação? Mateus, ele ouve Jesus falar: segue-me, e ele deixa tudo para seguir Jesus. Então Mateus começa ali o seu chamado. Logo em seguida ele chama Jesus para um banquete em sua casa, e naquele lugar o que acontece? Ele chama os seus amigos, os publicanos e pecadores, e ali ele faz um banquete. Mas qual que é a reação dos religiosos daquela época? Eles começam a murmurar e reclamar e questionar por que que Jesus se assenta à mesa com publicanos e pecadores. Bom dia. E aí nós vemos ali os religiosos, os escribas e fariseus questionando: onde já se viu Jesus sentar à mesa com pecadores e publicanos? E aí Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos para arrependimento, mas sim pecadores. E aí nós vemos ali Mateus, um homem muito rico, porém muito vazio. Um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E é interessante porque Mateus, ele tem por nome, o significado de Mateus significa presente do Senhor. E o nome Levi significa unido. Então Jesus se une a ele e ele se torna um presente do Senhor. Guarda isso no teu coração. Por quê? Levi significando unido e Mateus significando presente do Senhor. Nós vemos que quando você se une ao Senhor, você se torna um presente de Deus para aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque Mateus, ele foi um presente de Deus dado à igreja, dado a nós. Porque foi ele que escreveu o Evangelho de Mateus. Foi ele que deixou coisas maravilhosas escritas acerca de Jesus. E é ele que realmente foi aquele que seguiu Jesus até o fim da sua vida. Porque Mateus, ele tinha profissão. Assim como Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores, Mateus, ele era um homem cobrador de impostos. E nós não vemos Mateus em momento algum voltando para as velhas práticas, para o velho ofício. Foi diferente de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João voltam à pesca, mas Mateus não. Mateus, ele continua firme, caminhando com Jesus. Por quê? Porque o que ele fazia era algo errado. Era algo que muitas vezes oprimia o seu próprio povo. Ele defraudava, ele roubava. Porque o publicano, ele tinha muitas vezes ali o serviço de cobrar impostos, mas ele cobrava além daquilo que lhe era permitido, que era proposto na verdade para ele. Mas ele nunca mais voltou para as velhas práticas. Isso é um exemplo a nós. Por quê? Porque quando você realmente recebe um chamado de Jesus e você passa a seguir Jesus de fato, você não volta mais para as velhas práticas. Por que você não volta? Porque agora o teu foco é Cristo. Porque a partir do momento que você dá uma resposta a Jesus, ao chamado que Ele te deu, com certeza você vai andar em novidade de vida. Porque todo vazio existencial da raça humana só pode ser preenchido por Deus.
pela presença do Espírito Santo. Então que você possa estar nessa manhã, estar entendendo que Jesus está te chamando. Ele está fazendo um convite para você. E Ele não é qualquer homem, não. Ele é o homem, né, mais excelente. Ele é o homem perfeito. Ele é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Então Ele é o exemplo para nós, para que nós possamos seguir realmente uma caminhada que vai mudar a nossa história. Uma caminhada que faz toda a diferença. Eu não estou falando para você deixar o seu trabalho, para você deixar algumas coisas que muitas vezes você precisa fazer nessa terra ainda. Mas troque tudo, né, por amor a Jesus. Troque no sentido de você não se apegar àquilo que a terra pode dar, mas se apegue naquilo que realmente vale a pena. Por quê? Às vezes você tem um vazio que precisa ser preenchido. E aí nós vemos que somente Deus, através de Jesus e da pessoa do Espírito Santo, pode preencher esse vazio da sua vida. Então que nessa manhã você ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus e deixe Jesus conduzir os seus passos. Caminhe com Ele, siga em frente com Ele. Por quê? Porque a partir do momento que você caminhar com Ele, todas as coisas mudam, todas as coisas vão ser melhor. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos um propósito, que é servir a esse Deus maravilhoso. Então se Jesus está te chamando, não pense duas vezes, siga a Ele, porque eu tenho certeza que com Ele você não vai ter decepção. Muitas vezes você seguindo um homem, você vai se decepcionar com muitas coisas, mas seguindo Jesus, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele te chamou nessa manhã para que você caminhe com Ele até a eternidade. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.